ZYM 211, 87.9 MHz, canal 200, Rádio Comunitária Nova Geração, estúdios e transmissor na Avenida Presidente Getúlio Vargas 420, uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação Cultural e Artística de Jataizinho. Atenção, ouvintes da Rádio Nova Geração 87,9 FM. Está começando agora um programa especial que conecta conhecimento, juventude e comunidade. Em parceria com o Itaipu Binacional e o Colégio Cívico Militar Professora Adélia Antunes Lopes, nasce um espaço feito para aprender, compartilhar e transformar. Aqui a voz dos alunos ganha força, a informação vira aprendizado e a criatividade não tem limites. Projeto Rádio Escola. Mais que comunicação, é educação, cultura e energia para o futuro. Fique com a gente, porque o conhecimento está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Rádio Escola. Eu sou a aluna Isabelle Pietra do Colégio CCM Adélia Antunes Lopes pela terceira vez aqui no programa. Hoje nosso programa será dividido em 4 blocos. Bate-papo com a diretora, conferência do meio ambiente, mostra pedagógica e Junho Verde. Agora a gente vai ter um leve bate-papo com a nossa diretora. Diretora, você vai falar hoje sobre o fim do primeiro trimestre? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês. Muito obrigada, pela oportunidade de poder compartilhar as coisas da nossa escola aqui no programa Rádio Escola. E hoje eu vou falar de alguns temas bem interessantes, começando pelo fim do primeiro trimestre. Então, para todos que estão nos ouvindo, novamente o meu bom dia. Nós terminamos o primeiro trimestre, gente, e nós já estamos rumo ao final do primeiro semestre e eu peço a colaboração, a parceria dos pais em relação à presença das crianças na escola, dos nossos estudantes, porque lembra do nosso lema, quem falta faz falta. E nós estamos tendo ainda muitas faltas e alunos que estão chegando muito atrasados. E com isso, o que tem acontecido? Nós estamos tendo muitas notas vermelhas, porque o aluno fora da escola, o aluno não aprende, ele não aprendendo, ele vai mal nas avaliações e fica com nota vermelha atrapalhando o seu aprendizado. E quem que é responsável por isso? Toda a comunidade, gente, toda a comunidade escolar é responsável pela frequência dos nossos estudantes e pelo rendimento e pelo sucesso dele lá na nossa escola. Nós do Colégio Adélia, a gente preza muito pelo sucesso dos nossos estudantes, porque o sucesso deles é o nosso também. Então, começamos o segundo trimestre com toda a força, com todo o gás, mas a gente precisa de uma parceria bem firme para que a gente possa continuar fazendo um trabalho legal e fazendo nossos alunos se destacarem aí pelo mundo. Como assim pelo mundo? Porque nós temos alunos nossos no Canadá, nós temos alunos nossos na Nova Zelândia, nós temos alunos que estão aqui atrás que foram classificados também já para ir para o Ganhando o Mundo ano que vem. Então a gente quer que nossos alunos, que todos ganhem o mundo, em vários sentidos. Por isso que eu estou aqui para falar da importância da família e de toda a comunidade valorizar a educação e valorizar o nosso colégio. Então, diretora, entrando no assunto, e a família na escola? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Família na escola esse ano é o lema de toda a rede do estado do Paraná, gente. Família na escola é importante o tempo todo. O aluno, ele se sente fortalecido, ele se sente amparado quando ele tem a presença constante da família na escola. Então, hoje, aproveitando esse espaço, e vou aproveitar todos os outros no decorrer do ano, para falar que, família, vocês são bem-vindos na nossa escola. A escola está de portas abertas para receber vocês. Inclusive, já vou fazer um convite aqui agora, que a semana que vem, nós temos um projetinho que chama Assista a Primeira Aula Conosco. E nós vamos começar com os 6º anos. Segunda-feira, então, a primeira aula, a escola vai estar de porta aberta para os pais dos 6º anos e assistir a primeira aula com a gente. Nessa primeira aula, a gente vai falar das notas, vamos entregar boletins, vamos falar dos alunos de destaque. Eles vão poder sentar do ladinho do seu filho lá e assistir uma aula junto com o filho e vivenciar o que é estar numa cadeira escolar assistindo uma aula lá com o professor lá na frente. A proposta é bem legal e a gente espera que tenha muitos pais.
Lembrando, Isabelle, que você sabe qual é os pais que mais frequentam a escola? Os pais do 6º ano. Pai de 2º ano, de 3º ano, não vai, gente, para a escola. Então, é muito importante que todos estejam presentes. Então, vai um elogio aí para os pais do 6º ano, que está sempre atendendo o nosso chamado, e o convite que nós vamos mandar durante a semana para todos. Cada dia, nós vamos receber um grupo de pais lá para assistir a aula conosco. E a frequência na escola melhorou assim, Simone? Então, nós estamos em época de gripe, nós estamos na época de mudança de temperatura e tudo é motivo para a criança não ir para a escola, e isso me preocupa muito. Espirrou, não vai para a escola. Deu uma dorzinha de cabeça, não vai para a escola. E aí a nossa frequência tem ficado muito baixa. Nós que somos colégio cívico-militar, você sabe, Isabelle, qual que é a nossa frequência? Qual que é a nossa meta de frequência? Não sei. Nós temos que ter 95% de frequência todos os dias na escola. Nós temos 576 alunos e 95% desses alunos têm que estar na escola todos os dias. Você acha que eles estão? Não. Não. Então, eu aproveito esse espaço aqui para falar para a família, mandem seus filhos para a escola, a frequência é importante, sem frequência não tem aprendizado, sem frequência não tem sucesso escolar. Não tem como eu ter sucesso na escola se eu não estou lá dentro. Então, eu peço que vocês venham para a escola. A nossa frequência tá... Vocês sabem quanto está a nossa frequência hoje? 89%, gente. E isso se deve a quê? A uma dorzinha, às vezes, de cabeça, às vezes um espirro, às vezes uma tosse. Mas se não tiver com febre, se não tiver grave, vá para a escola. A gente acolhe, dá um remedinho, manda. A escola e as aulas são muito importantes. E se a gente banaliza ou deixa, tudo faz assim, não vai não. Então pode ficar só hoje, o aluno se acostuma. E aí a gente tem esse problema de frequência gravíssimo, que é os alunos não estão querendo frequentar a escola. Isso é muito grave e vai gerar resultados negativos lá na frente. Falando sobre a frequência escolar, também a gente tem uns atrasos, né, Simone? Você podia falar também para nós como estão? Os atrasos, eles são graves e ele impacta num problema bem interessante, que é a questão do programa Pé de Meia, que é o programa do governo federal. Muitos alunos estão deixando de receber o recurso do programa Pé de Meia, porque ele chega atrasado na primeira aula, ele fica com falta. Ele estando com falta, ele não tem a porcentagem de frequência para poder receber o Pé de Meia. Aí ele deixa de receber. E isso, o que acontece? Vai um monte de aluno lá, Simone, eu não recebi meu Pé de Meia. Simone, eu sou do ensino médio e não estou recebendo. É porque não tem a quantidade certa de frequência. Então, o atraso e a frequência está relacionado com o recebimento do programa. Se não quer perder o benefício, tem que estar na escola. E isso é muito grave e é importante que as famílias saibam, certo? Não está aqui na nossa lista, e para encerrar eu vou fazer um convite para a comunidade. Dia 1º/6, o posto de saúde vai estar na escola vacinando nossos alunos. Ai, ai, ai. Ai, 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 né? E a vacina, gente, ela é necessária, ela é importante. Nós estamos mandando a partir de hoje a autorização dos pais, né? Que a gente também respeita, se tiver algum problema de saúde ou não puder tomar, não tem problema, mas isso não é motivo para não ir na escola. A Simone anunciou na rádio, então não vai ninguém segunda para fugir da vacina. Não, só vai vacinar aqueles que os pais assinarem e autorizarem. Mas é importante porque a gente faz uma imunização e vai garantir que esses alunos não fiquem doentes ou mais doentes durante o ano. Então é uma parceria bem forte com a Secretaria de Saúde, que vai fazer esse trabalho lá dentro da escola. Eu mesmo vou me vacinar segunda-feira, deixei para me vacinar na segunda para fazer exemplo. Gosto de vacina? Tenho um pouquinho de medo, vou falar a verdade, mas segunda-feira eu vou ser uma das que vai vacinar para dar o exemplo, para mostrar que a vacina é importante e todos têm que fazer essa ação. Certo? Muito obrigada. Hoje eu vou deixar com vocês o professor Tiago, que é um professor que é muito querido pela nossa comunidade escolar. Quem veio com a gente hoje é o Lucas, a Milena, a Isabelle, que já é a nossa
parceira aqui dos outros programas, e o Tiago veio hoje para enriquecer e para abrilhantar o nosso programa, porque é ele que vai fazer toda a parte hoje falando sobre o meio ambiente e sobre o trabalho incrível que ele já desenvolveu na escola e que está convidado para o ano que vem voltar e continuar desenvolvendo esse trabalho conosco. Tiago, eu sei que você vai sentar daqui a pouquinho aqui. Muito obrigada pela tua presença e pela tua parceria de sempre. Assim eu vou me despedir e vou deixar o programa agora com ele e com os nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone, pela participação. Um bom dia. E agora a gente vamos para um breve intervalo. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Energia solar, economia na conta de luz, mais livros e computadores. O João de Tomazina escoa melhor a sua safra pela estrada rural asfaltada. E a dona Luísa de Foz vai ter uma casa para chamar de sua. São ações da Itaipu e do governo do Brasil que melhoram a vida de mais de 11 milhões de pessoas no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Confira em itaipu.gov.br. Itaipu, mais que energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Bom dia! É uma alegria estar com vocês em mais uma edição desse projeto tão especial, realizado mensalmente em parceria com a Itaipu. Nós, alunos do CCM Adélia Antunes Lopes, estamos muito felizes em participar desse momento de informação, aprendizado e interação com toda a comunidade escolar. E o programa de hoje está muito especial. Teremos a participação do nosso convidado, o professor Tiago José, que no ano de 2025 lecionou a disciplina de Geografia aqui na nossa escola. Durante sua atuação no CCM Adélia Antunes Lopes, o professor desenvolveu vários projetos ligados ao meio ambiente, incentivando a conscientização, o cuidado com a natureza e a sustentabilidade. E é sobre essas experiências, projetos e ações ambientais que vamos conversar no programa de hoje. Professor Tiago, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá a todos, ouvintes, meu muito bom dia. É um imenso prazer estar aqui hoje. Agradeço a diretora Simone, diretora-geral, pelo convite. E é muito gratificante poder estar aqui passando todo o nosso trabalho pedagógico em geografia, em ciências humanas, as ciências biológicas, que foi trabalhado dentro do Colégio Adélia no ano de 2025. Tiago, conta para nossos ouvintes como começou essa iniciativa e qual que é o grande objetivo de vocês ao trabalhar a sustentabilidade com os alunos. Então, no trabalho da geografia, nós trabalhamos muito a relação homem-natureza. Nós temos que pensar que nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Quando nós falamos de meio ambiente, né, o que é o conceito de meio ambiente? É qualquer espaço onde há vida. Mas quando nós falamos em natureza, nós temos que pensar que a natureza ela vai se desenvolver sem nós, seres humanos. Agora, nós, seres humanos, dependemos da natureza. Nós retiramos do meio ambiente aquilo que é de recurso essencial para a nossa vida. Uma das grandes novidades que chamou muita atenção de quem ouve é a horta hidropônica. Explica pra quem está em casa o que é hidroponia. Então, quando a gente começou o trabalho da hidroponia no colégio, já parte dessa ideia da relação, né, do homem e natureza. Nós tínhamos um trabalho muito forte com metodologias ativas em sala de aula
para debater a sustentabilidade no colégio. Então, uma das nossas preocupações era o quê? A questão da produção de alimento. Pensando no nosso colégio, nós não tínhamos um espaço adequado, com quantidade de luminosidade, um solo fértil, algum lugar que nós poderíamos criar uma horta hidropônica, uma horta tradicional, desculpa. Então, pensando nisso, o que nós realizamos? Com pouco espaço, né, de início, começamos o nosso projeto com 50 pés de alface, para vocês terem uma noção. Qual que foi a ideia da Conferência Municipal do Meio Ambiente? Começou uma conferência dentro do nosso colégio, Colégio Adélia. Pessoas de todo o Brasil participaram dessas conferências dentro de suas escolas e os melhores trabalhos foram selecionados para ir para Foz do Iguaçu aqui no nosso estado. A nível de Brasil, esse trabalho foi muito mais complexo, porque ano passado, o Brasil sediou a COP30. Então, dentro do estado do Paraná, o estado do Paraná também enviou, né, representantes para a COP30 com esses trabalhos que saíram de dentro do colégio. Então, a minha preocupação no Colégio Adélia foi o quê? Foi construir um produto que ficasse para o colégio. Não que fosse algo para uma conferência, algo que ficasse esquecido. Então, nós partimos da premissa, junto com a antiga sala de vocês, do 9º ano C, 9º ano B, junto com o 8º C, 7º B, da construção de um produto que ficasse para o colégio. Por exemplo, esse ano eu não estou mais no colégio, infelizmente, vamos pensar assim. Porém, toda a estrutura da hidroponia está lá. Os canos de PVCs, a bomba de aquário, o reservatório de água de 200 litros, todos os equipamentos de medir, o EC, o pH, tudo está lá pronto para que a continuidade do projeto seja dada. E é assim que está acontecendo. Então, o que foi essa preocupação nossa? Partimos da parte do produto. Nós tivemos uma parceria muito grande com a Prefeitura Municipal de Jataizinho. Nós tivemos ajuda técnica, né, do secretário de Agricultura, juntamente com a agrônoma do município. Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar, né, a hidroponia, nós tivemos ali um trabalho interdisciplinar dentro do colégio. Eu, professor Rodrigo, de Geografia, e os professores de matemática tiveram muito junto com nós. Matemática e robótica, professor Emerson, professor Vinícius e professor Weber. Juntamente com o professor de física, professor Jean. Então eu, o professor Rodrigo, trabalhamos muito a questão da produção do alimento, né? Como se produzir em um pequeno espaço. Além, pessoal, que eu não sei se vocês se lembram, a hidroponia, você pode gerar uma economia de água de até 90% de água. Porque aquela água, vamos pensar que a nossa hidroponia, nós pegamos um muro da escola, 2 andares a nossa hidroponia, a primeira vez que nós realizamos ela. Então nós tínhamos uma barra de cano de PVC de 6 metros no 2º andar, a 2 metros de altura. Ela tinha uma declinação, um decline de 5 graus, isso daí foram os professores de matemática que levaram vocês, que fizeram o cálculo, né, para medir essa inclinação de 5 graus. Ele caía, né? Ele ia cair ali em torno de 1 metro, não dava 1 metro, dava 30 centímetros, 40 centímetros, e voltava o primeiro andar também com um declínio de 5 graus. E caía no nosso reservatório de água de 200 litros. Ali naquele reservatório de água, o professor Jean foi muito importante nessa parte. Por quê? Ali nós colocávamos os nossos nutrientes, porque a hidroponia, para quem não sabe, vai ser um cultivo que você não vai necessitar de solo. Todos os nutrientes necessários do solo estarão ali presentes naquele reservatório de água. Então ali nós colocávamos os nutrientes e nós tínhamos ali 2 aparelhos. A Isabelle ajudou muito nisso, que diariamente a Isabelle ia com os 2 aparelhos, o de pH e o de EC. O EC seria a condutividade, o alimento da planta. O pH, né, Isabelle, nós estávamos ali controlando o pH com vinagre. O vinagre que estava diminuindo ali a quantidade quando o pH aumentava um pouco mais. O EC nós estávamos trabalhando ali com alface na casa de 1.200 a 1.500 de EC e o pH estávamos trabalhando ali perto da casa de 6, correto? Então nós realizamos o plantio da nossa horta hidropônica, com 30 dias realizamos a nossa colheita da hidroponia, dos nossos alfaces, e foi o show, porque qual foi a data que nós escolhemos para fazer a colheita dos nossos produtos?
o Dia do Estudante. Não sei se vocês se lembram, então a escola já tinha planejado um almoço, né? Um delicioso almoço, coxa assada, tinha arroz colorido, feijãozinho do dia e mais ali o nosso alface que nós mesmos produzimos. Então os alunos passavam na hora de cantar o hino, vindo da educação física, e eles acompanhavam o crescimento das plantas, tiravam um pouquinho a planta para ver as raízes crescendo. Então foi um trabalho que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós começamos pequeno, realizamos a primeira colheita, dobramos a nossa capacidade de alface para 100 pés de alface, mas tudo isso é um cálculo. Se nós fosse trabalhar com alface, o EC é um. Quando nós trabalhamos com salsinha, o EC é outro. Por exemplo, a salsinha ela se desenvolveu muito linda. Eu tinha pé. Quando eu realizei o plantio da salsinha e do alface na nossa horta hidropônica, eu acompanhei o crescimento também de um plantio da horta tradicional. E dava essa diferença, e os alunos percebiam isso também. Então os alunos estiveram a todo momento ali vendo uma produção orgânica. A hidroponia, pessoal, eu não posso colocar ela como orgânica por causa dos nutrientes que tem no solo. Mas todo o cuidado com os nossos pés de alface, o cuidado contra pragas, claro que nós não vamos ter isso, pragas do solo, mas o cuidado com alguma coisinha ou outra, 100% daí com insumos biológicos, não utilizamos nada químico nessa produção desses alfaces. Então foi algo que vocês estiveram ali todo momento participando, que eu falo que foi o show nosso, o trabalho do ano passado foi hidroponia. Só que quando eu destaco a conferência, eu tenho que pegar o trabalho excelente que o Rodrigo fez na questão do papel. Vocês lembram disso? Foi os alunos junto com o professor Rodrigo que participaram. Tinha uma caixa específica no colégio recolhendo todos os papéis que eram produzidos em todas as salas. Pesaram, o professor Rodrigo fez uma ecocalculadora aonde que ele conseguiu calcular várias coisas ali. Recolheu o papel, pesou, quantas árvores nós vamos economizar no reciclar esse papel? Quanto de água nós economizamos na reciclagem do papel? Quanto de energia elétrica nós economizamos? Então o aluno ele passou a ver a ciência, o meio ambiente, o espaço natural de outra maneira, porque nós estamos inseridos nele, nós temos que entender isso. Junto com esse trabalho, o professor Rodrigo desenvolveu, nós também tivemos o professor Gerson desenvolvendo também um trabalho sobre a pegada do carbono. Vocês imaginam? O professor Gerson, junto com os alunos do 6º ano, conseguiu desenvolver um cálculo de quantas árvores nós tínhamos no colégio, e dentro disso, qual que era a produção de oxigênio dentro do nosso pátio do colégio. E quantos nós, com 578 alunos, mais professores, mais equipe da limpeza, equipe de militares, quantos que nós produzimos de carbono durante o período que nós estávamos ali no colégio? O professor Gerson fez todo esse trabalho também. Então a conferência ela deixou muito produto. Um produto da hidroponia, o produto que o professor Rodrigo fez da ecocalculadora, o produto que o professor Gerson deixou, e isso vocês estiveram presentes, analisando, fazendo junto com nós, professores. E como eu falei, foi um trabalho realizado por vários. O professor Emerson estava ali junto com o professor Rodrigo na calculadora também. O professor Vinícius, o professor Emerson, o professor Rodrigo, o professor Herbert, o professor Jean, a todo momento participando da hidroponia, em vários processos. Então tinha aula que eu levava lá para trabalhar a geografia. O professor Herbert, trabalhando matemática financeira, levou os alunos para fazer estudo de cálculo na hidroponia, para ver se ela era eficaz, se ela auto se pagava. Então foi um trabalho que toda a escola esteve presente. A equipe diretiva ajudou em todo o processo, que nós precisamos também, precisamos de material, e a Simone sempre esteve ali ajudando em todos os quesitos. Claro que nós tentamos utilizar materiais mais baratos, mais simples, depois eu vou estar explicando para vocês, mas tivemos a ajuda da equipe diretiva e da equipe de militares presente no nosso trabalho. Agora, para essa horta funcionar perfeitamente na água, os alunos precisam monitorar tudo de perto, como verdadeiros cientistas, né? Eu que diga. Quais são as ferramentas que vocês usam para garantir que as plantas recebam exatamente o que precisam e como funcionar essa dieta de precisão delas? Então, quando nós começamos, nós ganhamos, né? Teve um professor que ele fez a doação, o professor Jean fez a doação para mim dos 2 equipamentos.
Ele deu o medidor de EC e o medidor de pH. O EC, gente, vai ser a condutividade, tá bom? Vai ser a capacidade de nutrientes da planta. Você também não pode estressar a planta colocando muito, que ela vai fechar a boca e não vai se alimentar, num senso comum, e também não pode ter um baixo EC também, que a planta não vai se desenvolver. Então, diariamente, os nossos alunos tinham um cálculo, o professor Jean, com física, ele fez esse cálculo para mim, da quantidade de nutriente que nós tínhamos que colocar por litros de água, ok? E você, Isabelle Pietra e outros alunos me ajudavam diariamente com o diário de bordo, fazendo anotações de qual que estava a quantidade de EC e de pH durante o dia. O pH passou da quantidade que nós trabalhávamos ali, passou de 7. Nós íamos com um pouquinho de vinagre ali e o nosso pH abaixava. A quantidade de EC nós sempre estávamos trabalhando ali na casa de 1.200. Para ter uma noção de como é um trabalho voluntário, o nosso reservatório de água, por exemplo, foi uma doação do professor Rodrigo. O professor Rodrigo conseguiu um reservatório de água de 200 litros e nós fomos trabalhando com aquele reservatório de água de 200 litros. Além da horta, vocês também criaram uma composteira na escola. Como que funciona esse processo de transformar o que seria lixo orgânico em riqueza para a terra? Ótimo! A composteira, ela também foi um produto que ela surgiu para a conferência, ok? Nós trabalhávamos muito em sala de aula a questão dos 5 R's da sustentabilidade, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente ali na fala do Junho Verde. Então nós trabalhávamos muito isso, aquele cálculo, né, junto com o professor Emerson e o professor Vinícius em matemática, qual que estava sendo o desperdício de comida do nosso colégio. O que a cozinha gerava quando estava ali descascando alguma coisa de uma casca que poderia ser reaproveitado para uma composteira. Nossa escola tem muitas árvores. Todo dia nós vimos ali as meninas varrendo aquele monte de folhas, de galhos, e tudo isso pode ser reaproveitado para um solo rico em muita matéria orgânica. Então nós realizamos 2 composteiras ano passado para a conferência. Uma composteira tradicional, ela era feita com baldes recicláveis. Ganhamos esses baldes da professora Jussara, nossa pedagoga, esse ano. Ali nós realizamos o primeiro balde, nós colocamos ali uma torneirinha, tá bom? Onde vai estar o líquido, que também é parte desse fertilizante. Esse líquido pode ser utilizado também como adubo. E nós tínhamos 2 baldes por cima, ok? Um de descanso e um que vai ser o balde da matéria, ok? Onde a matéria vai estar sendo decomposta. Vamos imaginar que ali nós fizemos, né, uma cama, um berçário para as minhocas ali, colocando um pó de serra, colocando as folhas por baixo. Colocávamos minhocas ali. Vamos imaginar que aquele balde, gente, tinha milhares de micro-organismos ali. Tinha minhocas, fungos, bactérias que ajudam na decomposição dessa matéria orgânica que vai gerar o nosso solo, ok? Um solo muito rico. A partir do momento que nós enchíamos a primeira camada daquele balde, um processo de uns 30 dias mais ou menos, para todo o processo ficar pronto. Aquele balde descia para a camada do meio e aquele solo ia começar a descansar, ia continuar a decomposição e nós continuávamos o trabalho ali no balde de cima. Ok? A segunda composteira nós usamos um pouco mais, junto com os professores de robótica. Por quê? A segunda composteira foi a ideia de montar uma composteira inteligente. Aí, professor Thiago, como assim uma composteira inteligente? Daí seria uma composteira que você vai ter sensores, né, da nossa robótica ali, arduinos. O professor de robótica trabalhou junto com os alunos para que, a partir do momento que o solo precisasse de umidade, que ele tivesse seco, eu não precisasse ir lá analisar ele. Automaticamente, com uma mangueirinha de água, ia ligar na torneira e ia colocar água na nossa composteira para deixar o nosso composto um pouco mais úmido. A partir do momento que a nossa composteira, o nosso líquido, ele preencheu, chegou até a última superfície, que o último balde ele estivesse cheio, a própria torneira ali do último, ele iria se abrir, ia tirar aquele adubo líquido e ia deixar em outro reservatório para depois nós utilizássemos. Foi uma votação dos alunos, os alunos participaram, nós mostramos o trabalho para todos os alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio e os alunos daí acabaram escolhendo qual que seria a identidade, qual trabalho ia representar o nosso colégio
daí perante o núcleo. Daí nós escrevemos um artigo, relatamos com fotos, com vídeos, é todo um trabalho detalhado. No dia, o trabalho que os alunos escolheram foi o trabalho da hidroponia. Porém, a quantidade de voto, a importância do trabalho da hidroponia, da composteira, do trabalho do papel, do trabalho da pegada do carbono, refletiu que foi uma dúvida até muito grande perante até os próprios alunos. Os alunos ficou muito divididos. Qual é o trabalho que vai se representar o colégio nessa conferência? Porque eram ótimos trabalhos. Então, professor, a gente sabe que nas aulas de geografia do ano passado, além das aulas teóricas, a gente teve muitas aulas práticas, como o vulcão e a construção dos terrários. Como você acha que isso impactou no nosso dia a dia e como você dividiu? Então, a professora Simone teve uma excelente ideia mesmo, que foi a mostra pedagógica. Então, mais para o final do ano, quando já tinha passado a prova do SAEB, e a mostra pedagógica, pessoal, o que é a importância de uma mostra pedagógica? Nós não fizemos para feira não, tá bom? Como você está falando, Milena, uma ótima fala sua, a mostra pedagógica é você pegar aquilo que o seu aluno desenvolve ao longo do ano, tudo aquilo que nós temos de bom para mostrar para a comunidade escolar, porque isso é importante. Quando eu trabalho sustentabilidade, eu quero que vocês cheguem na casa, pai, aprendi a fazer isso. A composteira, gente, pode ser feita na casa de vocês. Eu tenho amigos, eu tenho alunos que fez embalde, eu tenho alunos que fez uma mini composteira ali em um buraco no chão, que o solo ali ficou um pouquinho mais rico. Você fazendo as camadas, intercalando, que a nossa composteira, gente, nós não trabalhamos ali com resto de comida, pegando arroz, feijão, produtos que vão um pouquinho de outros compostos químicos ali. Nós gostamos de trabalhar com frutas, com legumes, com cascas. Nós temos essa preocupação também de não dar mau cheiro no colégio, ok? Pelo menos as nossas que nós fizemos no colégio foi assim. Então o nosso trabalho é pensar, opa, nós estamos fazendo para o aluno chegar na casa dele e passar para o pai, poder replicar na casa. Alguém poder ver o nosso trabalho e fazer de novo. Eu tenho agricultores, eu não sou daqui do município de Jataizinho, eu sou do município de Açaí, e eu tenho pessoas que teve muita dúvida. Ô Thiago, você está fazendo uma hidroponia lá em Jataizinho, tá dando certo. A hora que eu for para Londrina, eu tô indo aí conhecer a sua hidroponia. E teve visitas, tá bom? Nós tínhamos visita semanalmente da equipe técnica do município, que ajudou muito. Tivemos visita do IDR, tivemos visita do IDR. Então, tudo isso que nós fizemos é pensando como isso pode ser utilizado na vida cotidiana das pessoas. Então, na nossa mostra pedagógica, que eu nem comentei, eu sou formado em Geografia pela UEMP de Cornélio Procópio, e a UEMP tem um trabalho muito sério da professora Julie sobre o trabalho de solo na escola UEMP. Eu acho um trabalho magnífico. E eu pego muito esse trabalho de solo para replicar ele nos colégios. Então, ali no trabalho da nossa mostra pedagógica, o que nós fizemos ali? Nós começamos a nossa mostra pedagógica começando pelos horizontes do solo. Horizontes do solo são camadas, é como se o nosso solo fosse um bolo de aniversário por camadas. Nós começamos ali a rocha matriz, né? A rocha fragmentada, o subsolo. Daí você vai ter até chegar a camada aqui, a última camada de todos, que vai ser a camada do humus, ok? Então nós mostrávamos isso na nossa mostra pedagógica. Todas as camadas do horizonte do solo. Rocha matriz, rocha fragmentada, subsolo, daí a camada C até a camada O, que é o humus. Nós também tínhamos ali, na nossa oficina de solo, trabalhando terrários, como você bem lembrou. O que é o terrário? Quando nós construímos um terrário. Passei lá no colégio hoje, construímos nosso terrário ano passado, lacramos ele, tá a coisa mais linda do mundo. Eu com a professora Sabrina construímos terrário junto, mostramos as camadas do horizonte do solo no terrário, colocamos as plantas, as suculentas ali, colocamos minhocas, caracol, colocamos ali também organismo vivo, porque faz parte da decomposição. Umidificamos bastante mesmo o nosso terrário e ele está ali, continuando todo o processo. Então, se você olha no nosso terrário ali por cima dele, você vai ver as gotículas de água. Por quê? As plantas evapotranspiram, condensa ali na superfície do terrário e depois essa água volta para o nosso terrário. E você vai em todo um ciclo. Os alunos amaram o terrário. Principalmente 6º e 7º ano, eles gostam. Quem fez,
Eu falo eu e a Sabrina, contei com a ajuda da professora de ciência, mas os alunos que estavam ali produzindo, ok? Então foi sensacional. Passávamos do terrário, fomos fazer a maquete de erosão do solo. Antes de a gente continuar nosso assunto, né, agora a gente vamos para um breve intervalinho. Na escola da Ana, de Campo do Tenente, tem... Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos... Agora, voltando ao assunto, professor, tudo isso nos leva a repensar, né, a nossa própria existência no planeta. Muitas vezes a gente foca em reciclar apenas o lixo. Mas você defende, assim, que a reciclagem é apenas o último passo de uma mudança muito maior, certo? Como funciona essa nossa relação com a natureza e quais são os passos fundamentais antes de reciclar? Então, nós colocamos que o reciclar seria o último passo. Por quê? Vamos partir ali de uma geografia crítica, vamos pensar assim. Primeira coisa, nós temos que recusar alguns tipos de produtos. Nós temos que pensar o que nós estamos utilizando. Ah, vou utilizar uma sacolinha plástica. Ontem, por exemplo, eu fui buscar um massinho de prego. A mulher veio dar uma sacolinha pra mim. Falei, não, vou levar na mão. Né? Eu levei ali. Quem poder utilizar, levar de casa uma sacola de tecido, alguma coisa, é algo ideal. Outra coisa que nós podemos pensar, como nós podemos reduzir a nossa produção de resíduos? Ah, nós estamos falando de reciclar, mas nós também podemos reduzir o nosso consumismo. O que eu preciso de verdade comprar? O que é aquilo que eu necessito?
Daí quando nós falamos em reciclar, concordo também que reciclar e reutilizar está bem parecido uma coisa com a outra. Mas o que nós podemos não jogar fora? O que nós podemos manter ali para dar uma nova função para ela na nossa própria casa? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Eu já vi uma amiga professora, dentro do colégio, ela pegar sacos de rações e transformar em bolsa, mochila para ali fazer compra. Então são pequenas coisas que nós podemos fazer ali na nossa casa mesmo, para o nosso bem. E outra coisa, quando eu penso, o que eu posso recuperar? O que eu posso repensar a minha maneira de agir? Tudo isso é muito importante. Não que eu sou totalmente a favor da reciclagem, mas eu acho que nós podemos começar a pensar, opa, o que eu vou começar a recusar? Até mesmo dentro da escola, nós podemos começar a pensar em vários materiais dentro da escola que, infelizmente, a nossa região, a demanda de aonde que eu vou reciclar ele não existe. Eu vou dar um exemplo de açaí. O EPS, o isopor, num senso comum falando. Isopor é reciclável. Só que em açaí, até na última vez que eu fiquei sabendo, nós não tínhamos na onde vender esse produto reciclado. Nós tínhamos que já reutilizar ele em outra coisa. Então eu já conheço alguns lugares que pensam, opa, não vamos usar o isopor dentro da escola, não vamos... Até no Adélia nós estamos fazendo... Até no Adélia não, no Adélia nós já estamos fazendo isso. Quais materiais nós estamos usando e para quê? O isopor, um exemplo. O EVA, outro exemplo. Então são alguns produtos que nós podemos já começar a recusar dentro da nossa escola, recusar dentro da nossa vida. E só uma dúvida, que eu estou até voltando um tema passado, que eu sei que até o nosso amigo aqui comentou na hora do intervalo, que os agricultores podem gerar muita dúvida ou gostar do tema. Quando eu estava falando dos horizontes do solo, né, começa pelo horizonte R, que é a rocha matriz, o horizonte C, que é a rocha fragmentada, depois vai ter o subsolo, que é o horizonte B, o horizonte A vai ser o horizonte superficial e o horizonte onde nós moramos, que é a matéria orgânica, o horizonte O. Passávamos dessa parte, nós trabalhamos muito também o que? Maquetes de erosão do solo. Trabalhamos muito o plantio, a importância do plantio direto. Para o sexto ano, por exemplo, quando eu trabalho sexto ano ali no Adélia, o que eu trabalhava muito? Tem um livro, ele é até bem ilustrativo, um livro muito didático, que eu aprendi sobre esse livro numa cooperativa agrícola. E o livro falava desse jeito, O Mistério do Ribeirão Vermelho. Um ótimo livro para trabalhar com sexto ano, sétimo ano, sobre a importância do plantio direto. Vocês ajudaram eu a construir em garrafões de água de 20 litros, usamos 3 garrafões de água de 20 litros, deixamos num declínio, representando o nosso relevo aqui da nossa região, de Planalto, trabalhamos o solo coberto. O quanto o solo coberto ele retém a água. Tacava a água ali, a Milena que estava nessa maquete, Milena tacava a água na grama, representando essa vegetação. Podia colocar a mão ali que você não ia sujar a mão, né, Milena? A quantidade de solo que saía era mínimo. A Milena ia para a palhada do solo, a importância do plantio direto. Você tacava a água, você mostrava que saía um pouquinho de solo, mas você não gerava ali erosões, que no futuro vai gerar assoreamento do rio. Vamos pensar aqui, gente, nós temos um dos maiores benefícios da nossa região é nosso rio aqui. Vamos pensar nessa questão. E a partir do momento do assoreamento do rio, você está levando fertilizante para o fundo do rio. Você está pegando toda a contaminação do solo e levando para o fundo do rio. E a palhada do solo ajudava muito nisso. Essa é a importância do plantio direto. Você estava contendo isso. Por que eu estou falando isso? Que a partir do terceiro experimento da Milena, era o solo exposto. A Milena tacava a água no solo exposto ali, quando nós aramos a terra. O que acontecia, Milena? Deslizava. Acontecia ali o deslizamento de terra. Pegava a mão ali na nossa bacia, né, Milena? Aquele monte de solo. Tinha pais agricultores que chegavam ali no Adélia e amavam. Ó, professor, que ótimo que o senhor está explicando a importância do plantio direto, porque a nossa riqueza da nossa região, gente, é a agricultura. Eu, por exemplo, sou da zona rural, morei muitos anos, mudei agora há pouco tempo da zona rural de Açaí.
Então, nós mostrávamos isso e os pais chegavam e viam. Trabalhamos os tipos de solo aqui da nossa região, trabalhamos latossolo, tudo na prática, estava ali para os pais ver. Tinha latossolo, neossolo, nitossolo, solo argiloso, solo arenoso, matéria orgânica. Então, os pais chegavam ali na nossa mostra cultural e viam e perguntavam para vocês sabiam, opa, um solo tem mais nutriente, o outro tem menos, um retém mais a água, o outro não retém. Tinha tudo isso presente. E um vulcão, quando você faz um vulcão, você está trabalhando muita coisa numa feira. Você está trabalhando ali o lado da química, com o bicarbonato, a reação do bicarbonato com o vinagre. Mas você vai estar trabalhando ali o movimento de placas tectônicas, você vai estar trabalhando o solo basáltico. Meu pai, por exemplo, quando eu vou falar de solo basáltico com meu pai, quando eu vou falar de latossolo, nitossolo, meu pai, essa daí é a famosa terra roxa. Vocês estão entendendo? O nosso dilema que nós somos pé vermelho. Então os pais chegavam ali e viam, e tá tudo lá, não tá, gente? Tá tudo ali no Colégio Adélia, tudo guardadinho, tudo no nosso laboratório, maquete de erosão, tal terrário, horizontes do solo, os tipos de solo. E daí, para finalizar, acho que já está dando nosso tempo, nós chegávamos no ápice da nossa feira, da nossa mostra cultural. Por quê? O que eram as nossas duas últimas maquetes da mostra cultural? A importância da mata ciliar. Como a mata ciliar ela ajuda na erosão do solo, a conter a erosão do solo. A mata ciliar ela funciona como um corredor ecológico, onde os animais têm acesso aos recursos hídricos. E o que nós temos que pensar de meio ambiente? Professor Tiago, tem a pergunta de vocês aí, certeza. Eu posso utilizar o meio ambiente? Claro, nós pertencemos ao meio ambiente, nós fazemos parte, mas nós podemos retirar do meio ambiente aquilo que é essencial para a nossa vida. Porém, que nós temos que respeitar os animais. Opa! Ali tem que ficar um lugar onde todos os animais vão ter acesso a um córrego, a um rio, para eles também poder fazer parte ali, um nicho ecológico deles, ok? Então, o trabalho de mata ciliar também foi muito importante. Quando nós trabalhamos mata ciliar, é uma lei ambiental, né? Uma lei de 2012, onde o tamanho do rio determina qual que é o tamanho da mata. Bom, para encerrar nossa entrevista, nós estamos justamente entrando no Junho Verde, que é um mês totalmente voltado para o meio ambiente. Qual que é o recado final e o chamado urgente que você deixa para cada ouvinte que está nos acompanhando agora no rádio? Então, você pensar no Junho Verde é você pensar o Junho Verde como uma data, né, inteiramente dedicada à conscientização ecológica. É um trabalho que ele tem que passar dos muros do colégio e atingir a família de vocês também. É pensar que as nossas atitudes locais impactam na atitude global. Nós não estamos separados. Opa, Jataizinho pertence ao Paraná, Brasil, continente americano, planeta Terra. Então, nas nossas atitudes aqui, em uma escala pequena, Simone gosta muito de olhar isso. Simone fala desse jeito, olhar de lupa e olhar de drone. Quando eu começo a pensar o Junho Verde dentro da nossa escola, eu estou fazendo um olhar de lupa. Pensando numa escala pequena, uma escala local. Agora, nossa atitude dentro do Colégio Adélia vai ter uma atitude muito mais ampla quando eu penso um olhar de drone, porque nós refletimos a sociedade que nós vivemos. Então, o meu intuito é que meus alunos comecem a recusar aquilo que atrapalha, que prejudica o meio ambiente, que o nosso aluno comece a repensar as suas atitudes, que o nosso aluno comece a reutilizar as coisas para outra finalidade e principalmente que reciclem, ok? Então, professor, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tantos conhecimentos importantes com a gente. Por nada, é um prazer estar aqui. Vamos preservar o meio ambiente, vamos cuidar do meio ambiente, nós fazemos parte dele. O meio ambiente é qualquer espaço onde há vida. E outra, vamos pensar nos recursos em duas escalas. Há recursos renováveis, aquilo que tem um curto prazo de ser reposto na natureza, mas nós também temos recursos que são não renováveis, que a partir do momento que nós retirarmos ele da natureza, ele não irá voltar, ok? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui na rádio. Agradeço vocês que tão bem representam todos os nossos alunos do Colégio Adélia.
E obrigado também a todos os ouvintes que acompanharam mais essa edição do nosso programa de rádio. E lembrando aqui, gente, hoje a gente quer deixar nossa homenagem, nosso agradecimento ao nosso monitor militar Rivelino, que hoje nos deixa para trilhar um novo caminho e seguir ali mais uma etapa da sua vida. O nosso respeito, nossa continência e nosso agradecimento por todo o carinho e amor que teve com nós nessa etapa da vida dele. Muito obrigada a todos. Até a próxima edição. Na escola